Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Quem Pensa Enriquece. Olha só que jornada. A jornada foi tão longa que eu até cortei o cabelo, sabe? Até fiz a barba, tô com uma cara aí, parece que soquei uma argamassa na face, certo? Mas vamos ao que interessa. Vamos falar sobre vendas, ok? A nossa jornada dentro deste módulo foi absolutamente enorme. Falamos desde coragem, desde comunicação. Também falamos sobre persuasão, a diferença entre persuasão e manipulação. Falamos sobre como tudo isso tem a ver com geração de demanda e que a geração de demanda é a habilidade, conhecimento especializado mais importante para você nesse momento que você está agora, para você enriquecer. Em qualquer etapa do seu processo de enriquecimento, a geração de demanda tem papel fundamental. É ela que vai ajudar você a enriquecer, a aumentar o valor que você recebe por hora e abrir as suas portas para vários horizontes novos. Só que para isso, você precisa também vender. E estamos falando sobre vendas agora, dentro deste submódulo. Olha só, antes da gente falar sobre conexão, que eu tinha mencionado isso no vídeo anterior, eu vou fazer um exemplo para você, tá? Uma demonstração de exemplo que muita gente acaba se encaixando nesse tipo de exemplo. Bora lá. Vamos compartilhar a tela aqui para você dar uma olhadinha marota. Olha só. O exemplo do time de futebol da escola. Talvez você se identifique com esse exemplo, talvez não. Talvez você consiga pelo menos imaginar como deve ser. Talvez você encaixe isso na sua vida de alguma outra maneira. Talvez não seja exatamente isso o que você tenha passado, mas você consiga fazer uma ideia mental. Vamos lá. Que exemplo é esse do time de futebol da escola? Imagina só esse troço aqui, com várias cores e tudo mais, tenta exemplificar um monte de pessoas abraçadas, tá? Ficou uma coisa meio esquisita aqui, mas imagina isso, tá? Você tem um monte de gente, você tem uma equipe de pessoas, tá? E essa equipe de pessoas é, por exemplo, o time de futebol da escola. E aí, no caso, vamos supor, tá? Que essa personagem em amarelinho aqui, esse emoji enfadonho, não foi escolhido ou foi deixado para ser escolhido por último. Ou ficou no banco de reservas e tudo mais, e aí ficou assim, olhando esse tipo de situação com essa expressão típica, né? Ah, sabe, aquela coisa enfadonha, assim. Então, qual que é o exemplo? É de uma pessoa associado a um grupo de pessoas, tá? Essa comparação é subconsciente. Ela não é uma comparação no nível consciente. E como é que funciona essa comparação? Por fora, a pessoa pode estar demonstrando uma espécie de enfado, demonstrando assim uma impaciência, demonstrando nem quero saber disso ou nem ligo para isso, sabe? Tem integração social, para quê? Bobagem, esse tipo de coisa. O lance é ser misantropo, o lance é ser cínico, o lance é simplesmente desprezar a sociedade, aquela coisa enfadonha, tá? Agora, se você observar, se você, né, sentir, o interior da pessoa vai estar triste. Enquanto que o exterior da pessoa está meio que como se não ligasse, internamente a pessoa fica triste por conta desse tipo de situação. E por quê? Porque dá uma sensação de exclusão. Tipo, a pessoa ela sente que não faz parte de um grupo. Isso é complicado, sabe? Ostracismo. O que é ostracismo? A mesma coisa, uma espécie de exclusão, não pertencimento. É como se, vamos voltar aqui, é como se você tivesse lá o grupo da sua escola e você se sentisse integrado ou integrada no grupo da escola, e aí você, de repente, numa situação de um contexto social, você se sente aí não mais pertencente ao grupo. Isso dá uma tristeza. A emoção associada, muito provavelmente, é tristeza. Pode ser raiva, pode ser surpresa e tudo mais, mas assim,
digamos assim, de maneira ulterior, tá? Ou seja, lá no fundo é tristeza. Por quê? Porque o ser humano é um ser social. Então, foi feito para viver em sociedade. Só existe porque existe a sociedade. E quando isso não acontece, aí o ser humano fica triste. A pessoa fica triste. Aí você pode perguntar assim, pô, Carbone, tá, ok. O que isso tem a ver com vendas, cara? O que o passado lá da escola da pessoa e que não era escolhida para fazer parte do time, não era titular, não era a primeira escolha, sabe, era deixada de lado, ficava lá na arquibancada assistindo os outros jogarem, comemorarem, se divertirem, enquanto a pessoa ficava lá. O que isso tem a ver com vendas, tá? Eu vou chegar lá, mas vai acompanhando o raciocínio, tá? Então você tem o quê? Um grupo de pessoas entrosadas, uma situação onde muitas pessoas estão lá fazendo parte e você não está fazendo parte dessa situação. Então, isso pode acontecer, por exemplo, numa situação de bullying. Isso pode acontecer, por exemplo, numa experiência que você teve em que você sofreu bullying na escola, em que você, por exemplo, não foi chamado para uma festa de aniversário, em que você não fez parte. Tudo que tem a ver com exclusão, tudo que tem a ver com ostracismo, situações que aconteceram na sua vida associadas a isso, isso é o fato aqui para a gente analisar. Isso, quando você sente pela primeira vez, isso dá uma sensação de tristeza. Aí depois você pode colocar um monte de camadas de justificativas e racionalizações no sentido de não importa, prefiro jogar videogame, entendeu? E pelo menos dentro do videogame ser alguém importante, ou enfim, qualquer outra desculpa que você pode pensar. Mesmo assim, o fato biológico e incontestável é que o ser humano é um ser social, tá? E você, gostando ou não, também é um ser social. Tá? Isso é um fato inexorável da inteligência. A inteligência se concentra em sociedades, conglomerados de seres que compõem sociedades. Então, você que, por exemplo, tem algum preconceito com algum tipo de grupo, pense bem, muito bem, antes de, digamos assim, articular um raciocínio preconceituoso. Porque muito provavelmente pode ter muita inteligência no grupo que você deixou passar por conta de uma postura peremptória, mais uma palavra difícil para o seu vocabulário. O que quer dizer peremptória? Quer dizer assim, ou 8 ou 80, entendeu? Uma coisa assim determinista e sem margem para discussão, sabe? Então, uma postura radical, talvez, tá? Então, sempre tem muita sabedoria, muita inteligência em aglomerações sociais. A questão é você filtrar isso para você e você, ao interpretar uma situação social, não interpretar de maneira instantaneamente aversiva. Podem ter certas aglomerações sociais ou grupos que não tem a ver com você. Aí tudo bem. Agora, todos ou qualquer situação de conjunto te ser aversivo pode ser muito uma barreira muito grande para você vender, tá? E por que eu digo isso? Primeiro, porque vendas é uma consequência de transações, interações entre pessoas. Ou seja, as vendas acontecem em maior escala quanto mais as pessoas se reúnem, quanto maior o grupo de pessoas. Se você acha que o grupo de pessoas é uma coisa aversiva, você pode vender menos. E do outro lado da moeda, se você pegar e ver um grupo, ao invés de você achar que é uma situação aversiva, você ressignificar isso, peraí, é uma oportunidade, cara. Oportunidade de vender mais. Aí você vai vender mais. O lance e o detalhe é que essa comparação é uma comparação subconsciente. Não é no nível consciente. Entende? Se fosse, seria fácil. Toda vez que você vê um neon em espécie de realidade aumentada na sua frente, assim, como se fosse um pop-up, sabe? Uma coisa, um aviso, um alerta do alarme do celular, só que em realidade aumentada na sua cara,
falando assim, você está comparando um grupo social, uma aglomeração de pessoas à tristeza. Não é assim que funciona na prática, tá? E olha só como é que é esse raciocínio emocional. Vem comigo que a aula de hoje vai abrir a sua mente para um monte de coisa. Por quê? A pessoa, ela fica triste, porque ela associa, isso aqui é um exemplo de uma associação emocional do grupo de pessoas ao que? A felicidade, a alegria. E aí a pessoa fica triste, por quê? Porque ela não faz parte do grupo de pessoas. E ela quer o quê? A alegria. Ela quer sentir o quê? As emoções boas. E porque ela não consegue sentir as emoções boas, seja porque ela não é aceita pelo grupo, seja porque ela não quer ser aceita pelo grupo, ainda assim ela continua querendo sentir emoções boas. Pergunta para qualquer vilão, pergunta para qualquer genocida, para qualquer tirano, para qualquer herói, para qualquer personagem virtuoso, seja real ou fictício, se a pessoa gostaria de sentir alegria ou felicidade. Todos unanimemente vão responder que sim, que em algum grau, em alguma medida, querem sentir felicidade. Nem que essa felicidade seja uma felicidade de eudaimonia aristotélica, ou seja, você estar no lugar certo, desempenhando o máximo da sua função, daquilo que você que está de fábrica para você, daquilo que é esse é o lance de você viver exercitando aquilo que você mais tem de melhor para exercitar, daquilo que é a sua digital, da mesma forma que você tem a digital nas mãos, e a sua marca, a sua identidade digital, a sua digital energética, a sua assinatura energética, quando você exercita isso e você é bem aceito por ser quem você é, por exercitar aquilo que é único seu no mundo, nossa, isso é uma felicidade imensa. Por quê? Porque tem a ver com atividade de raio verde. Isso eu vou explicar mais para frente. Você pode perguntar assim: pronto, agora virou Star Wars, raio verde, raio vermelho, mestre Yoda e tudo mais. Não tem nada a ver com Star Wars, cara, que é mundo real. O que é atividade de raio verde? Tem a ver com o quê? Com o coração, tem a ver com uma frequência específica que é associada a uma cor, tá? Mas tem a ver com integração, tem a ver com você ser quem você é, integrado socialmente e sem melindres, sem travas, sem medinhos de ser quem você é, e sendo bem aceito, incondicionalmente aceito ou aceita, incondicionalmente entendido ou entendida, incondicionalmente escutado ou escutada. Esse é o tipo de coisa que as pessoas, de maneira geral, buscam no âmbito e no contexto social. Esse é o tipo de felicidade eudaimônica. Ela tem a ver com o quê? Com aceitação incondicional, com entendimento incondicional, entendimento verdadeiro que vimos nas aulas anteriores, e também com escuta incondicional, porque muitas vezes tudo que a pessoa precisa é ser escutada. Muitas vezes tudo que a pessoa precisa é ser entendida. E esse tipo de coisa, essa escuta, esse entendimento, essa aceitação é muito raro de você encontrar no mundo de hoje, fora de cenários terapêuticos ou cenários de mentorias, mas isso é raro de ter. Por quê? Porque não é ensinamento comum do mundo você entender o outro incondicionalmente, você aceitar o outro incondicionalmente, você escutar o outro incondicionalmente. Qual que é a via de regra? É uma disputa egoísta de cada um querer o seu espaço de fala, cada um querer o holofote para si, cada um querer contar vantagem de grandes feitos e façanhas que realizou, e aí fica numa espécie de cabo de guerra entre uma pessoa e todas as outras pessoas, numa disputa do egoísmo, que degenera numa situação narcísica de quem é o maior narcisista e quem é ou quem são os, digamos assim, os veneradores ou aduladores codependentes, entendeu? Agora, no âmbito das vendas e no âmbito da origem desse tipo de programação social, de condicionamento social,
qual que é o grande lance? O grande lance é você e as outras pessoas querem a felicidade. E a felicidade envolve esse tipo de exercício, porque não é simples assim, não veio de fábrica para as pessoas você aceitar incondicionalmente, você escutar incondicionalmente, você entender incondicionalmente. Tem certas situações que sabe, é até, digamos assim, improvável ou não factível a existência dessas qualidades incondicionais. Na maior parte das vezes, as qualidades e as trocas entre as pessoas, elas são condicionais. Então, entenda a dinâmica emocional e social para você entender o quê? O que você realmente quer. Para você entender o quê? O que você anseia, o que o seu emocional anseia no fundo. Sacou a parada? Então, quando você associa o tipo de situação social subconscientemente à felicidade e você subconscientemente fica triste por não fazer parte daquele grupo, existe toda uma tendência cognitivo-comportamental em você existir em função do grupo. E aí, o que que você pode fazer? Você pode cortar o seu cabelo, por exemplo, tá? Para fazer parte do grupo ou para ter uma identidade mais ou menos parecida com a do grupo. Você pode usar vestimentas que tenham a ver com a identidade social. Você pode adotar posturas, adotar quaisquer tipos de etiquetas só para fazer parte do grupo social. Por quê? Porque você associa esse grupo social à felicidade, subconscientemente falando, enquanto que você, por não fazer parte do grupo, ou por sentir, achar, especular que não faz parte do grupo, você fica triste. E a ideia é, você associa o grupo à tristeza, num segundo momento, num segundo estágio. Por quê? Porque o grupo é a felicidade e você sente tristeza por não fazer parte do grupo. O condicionamento de você sentir tristeza num contexto social associativo, porém não determinístico, ou seja, uma correlação que não implica numa causação, certo? Ou seja, tá? Para ilustrar ainda mais, não é porque você estava lá naquele momento e as pessoas estavam naquele momento e você estava triste e as pessoas estavam felizes que as pessoas são a causa da sua infelicidade ou tristeza, entendeu? E nem que a sua infelicidade ou tristeza é a causa da felicidade das pessoas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso é um viés cognitivo de você fazer essas associações, mas acontece. E esse viés cognitivo pode te levar a crer também que grupos e aglomerações de pessoas são entristecedores por tabela, tá? Porque isso é um mecanismo de projeção, tá? Você tem aí uma situação de intransigência cognitiva muito grande, e aí você projeta a fonte da intransigência cognitiva, a fonte do desconforto mental que você sente ao se deparar com duas situações reais que são conflitantes para o seu repertório, você joga o estado emocional desconfortável que você tem, ou que você sente naquele momento, para o grupo. Então, em outras palavras, você coloca a culpa no grupo. Ah, mas o grupo é que é tristeza, entendeu? O grupo é que, sabe, é responsável pela tristeza. E aí você começa a viver uma ilusão. Vamos voltar aqui. Você começa a viver o wishful thinking. Lembra lá do módulo 2, fé e confiança, capítulo em que falamos sobre logos, que falamos sobre wishful thinking também. Você começa a achar que o quê? Que as aglomerações de pessoas, de maneira geral, são necessariamente preconizantes de tristeza. Porque você jogou a culpa da tristeza para os outros, para o ambiente fora de você. E aí isso cria uma ilusão. Você passa a achar que se eu ficar sozinho, aí eu serei feliz, aí eu serei aceito, aí eu serei escutado incondicionalmente, aí eu terei a felicidade eudaimônica que eu busco. Só que isso é uma mentira. Por quê? Por mais que essa camada, esse revestimento externo exista, você vai querer subconscientemente o quê? A tendência inevitável da condição biológica social humana.
que é a aceitação de outra pessoa, cara, de outro grupo, de outro alguém. E é aí que você tem uma série de derivativas, as pessoas buscam relacionamentos íntimos, aí para ter uma validação externa, as pessoas buscam o quê? Um like no Instagram, no Facebook, para pelo menos assim acharem que tem valor, mas sempre fica essa angústia, sempre fica o vazio, sempre fica uma sensação de que está faltando alguma coisa, sempre fica esse algo que falta. E por quê? Porque a verdadeira causa não foi devidamente assessorada, devidamente identificada, devidamente curada e trabalhada, e sim as ramificações, as sombras, as consequências da causa. Qual que é a causa? A causa é a tristeza sentida pelo indivíduo quando não foi aceito, integrado, escutado por um grupo de pessoas. E aí, você entende que isso é algo realmente intenso, é realmente profundo, porque tem pessoas que são menos aceitas, escutadas e entendidas do que outras. E que será assim pelo resto da vida das pessoas. Tem gente que vai ser mais aceito, escutado, integrado, etc., do que outras. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, as circunstâncias sociais são diferentes, tudo é diferente. A variação, a diversidade é o que, segundo alguns, dá uma certa graça à vida. E, portanto, como é que você faz a gestão desse seu tempo de solitude, desse seu tempo de não aceitação social, desse seu tempo de não integração social, de não entendimento social, de não escuta social, das pessoas não te escutarem, ou, por exemplo, só te escutarem se você as paga, só te escutarem se você, sabe, finge ser quem você não é, só te escutarem, só te validarem se você adular as pessoas, se você venerar as pessoas como em relações narcísicas codependentes, só te escutarem, só te entenderem se você se doar em demasia para a pessoa em relações ganha-perde, perde-ganha. Como é que você faz essa gestão? Isso é algo que é complicado, é algo que é difícil de você fazer essa gestão. E isso influencia diretamente o quê? Os seus resultados como vendas, ou como vendedor, ou como vendedora. Por quê? Porque você acaba associando subconscientemente a situação do grupo social ao quê? À aversão. Então, olha só o caminho que é feito aqui. A pessoa viu o grupo social. Em primeiro lugar, ela ficou com aquela impaciência. Depois ficou triste. Ou ao mesmo tempo ficou triste. Por quê? Porque viu o grupo social e associou na cabeça da pessoa que o grupo social estava feliz. Às vezes não. Às vezes o grupo social não estava feliz e foi isso uma projeção da cabeça da pessoa. Só que aí, por conta dessa projeção ilusória da cabeça da pessoa, ela associou o grupo à tristeza. Por quê? Porque, ó, veja que tristeza está no balãozinho aqui. Então, foi uma associação de segundo nível, uma subassociação por conta do estado emocional e circunstancial que ela estava naquele momento. E aí isso novamente levou a uma outra associação, uma outra conexão, outro engrama, uma outra representação cognitiva mental do mundo de que grupos sociais necessariamente são aversivos. E aí a pessoa, ao lembrar de interagir socialmente, vem aquela ideia de, para quê? Besteira isso. E aí sabe o que acontece? Ela procrastina. Aí você procrastina. Presta atenção nessa aula aqui, é Diamond Plus, velho. Essa aula aqui, cara, essa aula é Diamond Plus. Isso aqui é top. Top, top, top. Tá? Então, você associa por conta de uma conjectura ilusória da sua cabeça uma situação no mundo. Você representa essa situação no mundo de maneira ilusória na sua cabeça. Aí lembra aquela questão da coragem? Lembra que eu falei que quanto mais subjetividade você tiver, menos ação você vai tomar? Por quê? Porque você faz um monte de abobrinhas mentais ao invés de focar na realidade. Em outras palavras, valeria mais a pena você ir e fazer parte do grupo de qualquer maneira, mesmo se aquilo for assim ou assado para você, e aí ver na prática como é que isso acontece para você, ao invés de ficar articulando pensamentos ilusórios sobre a verdade.
Entende? Então, viva a verdade na prática. Depois você tira suas conclusões. Depois você faz as suas representações mentais. E aí, fazemos um círculo completo, como dizem os gringos. Ou seja, damos uma volta de 360 graus e voltamos onde começamos, falando sobre vendas. Por quê? Porque a aglomeração de pessoas tem a ver com o quê? Com vendas, com transações entre pessoas, com trocas entre pessoas. Se você associa grupos sociais a uma espécie de sensação de tristeza e você instintivamente busca fugir da tristeza, ao passo em que você tenta se aproximar da alegria, aí você pode associar o grupo à tristeza, numa associação que não é lógica, porém é emocionalmente lógica. E aí existe uma diferença entre a lógica racional, a lógica verdadeira, a lógica de fato e a lógica emocional. Uma lógica que tem a ver com associações não lineares de vida. Essas associações não lineares, elas muitas vezes se originam de uma associação linear. Como você está lá, você vê o grupo, eles te chamam por último ou nem te chamam, você fica triste, você associa aquela situação a uma situação de tristeza, porque o grupo você associa a um estado de alegria, e aí depois você associa o grupo à tristeza e depois você associa o grupo à aversão que você sentiu depois como consequência daquela situação. E aí depois, toda vez que você for lembrar de uma situação parecida, de uma situação análoga, de uma situação que lembre aquela outra situação que você passou, você instintivamente associa aquilo à tristeza. Você instintivamente tende a associar uma situação social, uma situação aversiva, uma situação triste. E aí você deixa de fazer, você deixa de ser, você deixa de vender, você deixa de pegar oportunidades, você abre mão das coisas, você procrastina ao invés de fazer acontecer. Esse é o exemplo do time de futebol da escola para ilustrar como é a dinâmica, o dilema de você estar com dificuldades em vendas. Aí você pode virar para mim e falar assim: tá, legal, Carbonão, você falou o problema, mas cadê a solução? A solução, meu jovem, é você entender que isso é um raciocínio que é falso, é um raciocínio ilusório, baseado numa circunstância contextual. Naquele momento foi assim, não significa que futuramente será assim. E aí, na prática, você tem que fazer o quê? O famigerado trabalho de formiguinha. Aquele trabalho laborioso, aquele trabalho repetitivo, aquele trabalho disciplinado, dirigente, em o quê? Em toda vez que aparecer uma associação daquele tipo, você pegar e falar assim, não necessariamente assim. Dar chance para a felicidade. Dê chance para a felicidade na sua vida. Dê chance para a integração social na sua vida. Dê chance para o entendimento, para a aceitação, para a integração, para a escuta social na sua vida. E como é que é a melhor maneira de você dar chance nesse sentido? É você agir ativamente nesse sentido, é você escutar, é você entender, é você integrar, é você aceitar o outro, os outros, as outras, como as outras pessoas são, como os outros são. E isso requer um esforço da sua parte, mas saiba que esse esforço, uma hora fica no automático. Da mesma forma que inicialmente foi um esforço na sua mente associar uma coisa, digamos assim, contra-intuitiva, como a associação social, a um cenário social, a uma situação aversiva, isso é contra-intuitivo, já que o ser humano é um ser social. Da mesma forma que foi contra-intuitivo e foi necessário um esforço, um exercício da sua parte para isso acontecer, da mesma forma, vai ser um esforço, vai ser um exercício da sua parte reverter esse tipo de associação. Mas, portanto, tenha consciência de onde você está, tenha consciência dos pensamentos que você está nutrindo, tenha consciência dos vieses cognitivos que você tem. E por mais que ache que não tem, você tem, independentemente da tua escala social, da tua história, você tem vieses cognitivos e vieses que são incorretos. Esse é o problema. São incorretos, estão fundamentados em mentiras. Portanto, aproxime-se da verdade. Lembre-se, a verdade vai te libertar. Isso é um fato. O fato por tabela é que primeiro ela vai te deixar puto. Primeiro você vai ficar talvez indignado, inconformado, bravo, zangado,
ou o que quer que seja, por conta de você ter acreditado em mentiras por tanto tempo. Talvez o seu senso de função tem algum tipo de baque por conta disso. Talvez você não entenda qual que é a tua função social, qual que é o teu papel no mundo. Talvez você passe por um tempo de confusão. Agora, essa confusão, esse caos contextual, precede a organização numa nova disposição, a organização numa nova circuitaria neuronal, numa nova circuitaria mental, e uma circuitaria que vai te dar mais ganhos, mais riquezas, mais benefícios, se você fizer o trabalho duro de mentalmente reescrever as associações mentais que você teve. Portanto, identifique as situações em que você sente aversão, principalmente neste contexto sobre vendas, as situações que envolvem integração social, escuta social e entendimento social, tá? E um bônus aqui para você veja como você interpreta crianças mimadas, crianças que têm as suas vontades sempre atendidas pelas figuras de autoridade. Se você vê uma criança mimada e fica incomodado ou incomodada, é um sinal quase certo de que existe uma área em você, uma região em você, existe algo em você que, no fundo, gostaria de estar naquele lugar, no fundo, gostaria de ter as demandas atendidas. E aí é uma questão de você pegar e redirecionar isso, já que você, presumo eu que esteja assistindo esse curso, não é mais criança, de que você consegue estar no timo da sua vida, que você consegue estar no direcionamento da sua vida e você consegue, portanto, direcionar, né, com o perdão aí do termo repetitivamente enfadonho, mas você consegue focar as suas ações, os seus processos decisórios para você ter mais resultados, mais dinheiro, mais finanças, riquezas e o que quer que seja para você. Lembrando, mude essas associações mentais negativas e mentirosas para associações mentais edificantes e verdadeiras. Beleza? No vídeo de hoje é só. Vejo você no próximo vídeo, onde vamos falar sobre conexão e vendas, o que isso tem a ver. Até o próximo vídeo!